Estão vendo aí o compartilhamento? Sim. Ok. Então, olha só, é algo muito simples, né? Nós temos aqui um modelo com duas entidades. Temos aqui os campos já está bem fácil de você identificar quais são os campos, quais são os tipos de campo, quais são as chaves primárias, chave estrangeira, dá para perceber, né? Então, eu deixei aqui, e aí você vai ter um passo a passo ali para você fazer, antes de você começar a criar as tabelas. Na realidade, é só o primeiro, né? E olhando aqui nesse diagrama, vocês conseguem ver as marcações que eu estou fazendo? Do quadrado? Sim. Um quadrado azul? Sim, sim. Ah, legal. Olhando esses dois relacionamentos, essa tabela, desculpa, né? Qual relacionamento que a gente poderia criar aqui? Esse relacionamento aqui, lembra para vocês, qual o relacionamento que nós usamos como exemplo nas aulas anteriores? Vocês conseguem lembrar? Falando sobre a cardinalidade, né? Lembra? Aqui eu não vou conseguir desenhar agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, isso aqui eu não vou conseguir fechar. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma linha aqui. Né? Para a gente estabelecer o relacionamento aqui entre essas duas tabelas, como que a gente pensa aqui? Toda vez que a gente vai pensar um cliente, você vai pensar daqui para lá, né? Daqui do cliente, do cliente para o dependente. Como que a gente pensa mesmo? Quando você vai pensar quantos podem ter ou não ter. Não sei se eu consigo, vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo. Sobre relacionamento, N para N, 1 para N. Isso. Um cliente, eu acho que ele pode ter nenhum dependente ou vários dependentes, não é? Isso, exatamente, né? E um dependente? Ele só tem um cliente. Isso. E obrigatoriamente ele é obrigado a ter dependência com o cliente, né? Sim. Correto? Então, o dependente, ele pode ter relacionamento com um cliente e apenas um cliente. Então, você sempre pensa um dependente pode ter relacionamento com quantos clientes? Depois aqui, um cliente pode ter relacionamento com quantos dependentes? Então, como vocês disseram, um cliente pode ter 0 dependente, porque de repente ele não tem ninguém, ou N, né? Pode ter 1, 2, 3, pode ter a esposa, mais os filhos, e etc. Ou o esposo, mais os filhos, e assim por diante. E o dependente, se ele estiver como dependente, obrigatoriamente, ele vai ter que estar ligado ao cliente. Né? Se a gente pensar, já que ele depende do cliente, então ele não pode existir sem que haja uma interação com o cliente. Isso aqui lembra para nós um modelinho que a gente chamava essa tabela aqui do quê? E esse aqui é uma tabela do quê? Um modelo, como é que eu vou dizer para vocês? A gente chamava uma tabela de um tipo... Tabela mãe, tabela filho. Isso, exatamente, né? Então, a chave estrangeira, ela sempre vai aonde? Ixi, meu Deus, tô com medo de errar. Mas iria para a chave...
para a tabela filha, porque para a relação acontecer. Isso, né? Exatamente. Sempre vai para o lado N. Tá? Sempre vai para a tabela do lado N. Ok? Então, aqui no caso, você tem aqui um cliente, você tem aqui pode ter vários dependentes, ou nenhum, mas esse é o lado N. Então, você vai colocar aqui. Certo? Aqui ele já está, inclusive, até colocado aqui, né? Ó, ID cliente como chave estrangeira. Tá? Então, esse é o relacionamento que você deverá fazer aí depois no seu arquivo. Tá bom? Você pode editar ele depois e fazer. Tá bom? Então, o relacionamento de 1 para N. Daqui para cá, você colocaria... daqui para cá, você colocaria 0,N. E de dependente para o cliente, você pode colocar 1,1. Tá? No mínimo 1, no máximo 1. No dependente, no mínimo 0, no máximo N. Tá? Então, você encontra aqueles dois valores, né, do lado da tabela, se refere ao mínimo e o máximo que você pode ter. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Sim, professor, tá dando então, para acompanhar. Beleza, então eu vou fazer o seguinte agora. Nós vamos criar o código, vamos fazer de novo o código para criar essas tabelas. O que a gente tem na tabela cliente? O ID cliente, que é do tipo inteiro, e nós temos o varchar, o nome, que é do tipo varchar. Depois nós temos a tabela dependente, e aqui você tem o ID dependente, que é inteiro, vai ser chave primária. O ID cliente aqui, olha, na tabela cliente vai ser chave primária. O nome do dependente, o parentesco, né? O tipo de parentesco, aqui no caso, se é filho, se é cônjuge. E depois o ID cliente último, que se refere a quê? O que vocês acham? Se refere à tabela cliente, à chave estrangeira. Exatamente. Então, eu vou deixar alguns minutinhos para vocês escreverem o código aí. Não executem ainda, tá? E aí nós vamos comparar. Eu vou escrever aqui no meu computador, tá bom? Vocês irão fazer no computador de vocês. E aí, quando eu terminar aqui, eu vou mostrar para vocês, e aí vocês vão conferir se está o correto. Tá bom? Então, tentem fazer relembrando para ver o que vocês guardaram das últimas aulas. E aí você tenta conferir para ver se está correto. Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o meu aqui e vocês vão fazer o de vocês. Eu estarei aqui, qualquer coisa, é só você me chamar aí no microfone, tá bom? Pessoal, estão por aí? Sim, professor. Sim. Terminaram? Terminei, só que o meu já deu erro. O meu também. Estão tentando aí, né? Então, beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu achar aqui onde está. Vou deixar escondido por enquanto. Pode escolher, eu vou ver com vocês. Vamos lá. Compartilhar. Janela. Ok. Bom, então vamos lá. Eu gostaria que você tentasse aí a tabela cliente
e que vocês me dissessem, então, qual foi o erro que aconteceu. Depois eu vou mostrar. Cássio. Não tá certo a internet, Cássio? Então tenta sair e voltar. Vamos lá. Qual que foi o seu erro, Lucas? A minha tabela cliente deu certo, e daí eu fui criar a tabela dependente, tá falando, aí eu fui colocar a chave estrangeira, né? Aí eu coloquei constraint, FK, dependente, underline cliente, foreign key, ID cliente, referências, cliente, de cliente. E daí tá aparecendo que de cliente não existe. Tá. E a Eduarda? Então, na minha tabela, ela deu um erro quando eu fui construir a chave primária. No parênteses você coloca assim, constraint PK cliente primary key. Aí eu abri parênteses e coloquei ID cliente. Uhum. E daí fechei, só que daí tá dando erro. Você colocou, tem uma vírgula antes lá? De constraint? Nossa, eu me sinto muito burra. Sempre essas vírgulas. Faltava vírgula, professor. É normal, isso acontece com todos nós. Você está digitando e esses detalhes acabam faltando, né? Por isso mesmo que eu queria que a gente tivesse esses momentos de revisão para a gente verificar justamente o que está faltando, o que não está faltando, e a gente vai vendo, tá? Bom, vamos lá, eu vou aqui no meu ID cliente. O meu ficou desse jeito, vê se o de vocês ficou também. Os demais alunos... O meu ficou igual. Hã? A minha tabela ficou igual a do senhor. Beleza. Os demais? A minha também tá igual. Aurélio. Eu também. Eric. Bruno, Edmilson, tá tudo certo aí? Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. Espero que todos os demais aí também tenham... Então, vamos lá, né? Vamos executar e vamos criar essa tabela aqui. Vamos lá, executar. Aqui o meu deu carry successfully. E agora a gente vai aqui para a tabela dependente. Aqui está o código do meu. Vê se o de vocês está assim também. Aqui eu mesmo havia cometido um erro. Eu tinha colocado cliente.id cliente. Depois eu lembrei que é entre parênteses. Cliente, e aí você especifica o campo que vai ser chave estrangeira por meio de chaves. Então, a gente define aqui qual é a chave primária desta tabela, e depois nós estamos definindo qual vai ser a chave estrangeira. Veja se o de vocês também está correto. Vou executar aqui. O meu deu o comando correto. Certo? Algumas perguntinhas aqui que eu vou fazer. Olha, se eu tentar apagar, mesmo que a gente não consiga resolver todas aquelas questões lá, mas a gente vai lembrando algumas coisas, né? Se eu tentar apagar a tabela cliente, qual será a resposta do sistema? Se essa é a resposta exata, o que você acha que como que o sistema vai reagir?
Ninguém quer responder? Deixa eu pegar o nome de Professor, alguém. Professor, reformula a pergunta que eu estava tentando corrigir a minha tabela. E o erro na segunda tabela foi que faltou ID cliente int. Por isso que estava aparecendo que não existia a relação ID cliente. Ah, você não tinha criado. O seu também, Lucas? Meu também. Ah, entendi. A pergunta é a seguinte, e é para todos e todas. Se eu tentar apagar agora a minha tabela cliente, qual é a possível mensagem que o sistema vai dar para nós? Pode testar aí na tua casa. Como que a gente apaga a tabela mesmo? Drop table cliente. Nós vamos conseguir apagar essa tabela facilmente? Não, porque ela faz parte também da composição da tabela que é derivada dela, que é dependente. Isso, né? Exatamente. Ele está falando aqui, olha, que a gente tem o que a gente chama aqui de cascade, né? Quer dizer, existe uma dependência em cascata, vamos dizer assim, né? Se lembrando aí, uma coisa depende da outra. Se eu apagar a minha tabela cliente, todos os meus possíveis dependentes ficariam sem mãe, né? Ou sem pai, como a gente já falou sobre esse tipo de relacionamento. Então, quando você cria constraint, ele já faz esse tipo de gerenciamento para você. Isso evita que você, sem querer, apague a tabela cliente, né? Ou apague um dos elementos depois dos seus, como é que eu vou dizer? Dos elementos, das linhas que você tem, se houver dependente. Ele também, a gente vai fazer um teste depois com isso também, para ver se realmente ele consegue proteger. Nós poderíamos ter feito todo esse relacionamento aqui, pessoal, sem que houvéssemos definido quais as constraints? O que vocês acham? Eu acho que não. Alguém tem outra opinião, além do Lucas? A pergunta é a seguinte: eu poderia ter criado essas tabelas, inserir valores, né, inserir linhas, inserir conteúdo nelas, mesmo que eu não tivesse criado as chaves, vamos supor, vou criar a chave primária nas duas tabelas, ok? Mas não vou criar a constraint para a chave estrangeira. Eu poderia ainda criar dependentes que fizessem referência à tabela cliente? Eu acho que não. Acho que não. Não, na real eu tenho quase certeza que não, né? Porque se não tem o foreign key que liga ela, que faz a referência, não tem como elas estarem conectadas, interligadas. Pois é, pessoal, mas na realidade é possível ter sim, tá? A constraint, o que a constraint faz? Ela estabelece uma definição de uma regra, que a partir daquele momento ele vai fazer esse controle, que os conteúdos, que as filhas não fiquem sem mães, né? As filhas, os filhos fiquem sem mãe, ou pai, né? E que o pai consiga manter esse relacionamento aí com os dependentes. Então, que esse pai não seja apagado e deixe os seus dependentes órfãos. Se você não tivesse criado a constraint, você poderia ainda assim continuar inserindo valores. Então, vamos supor, eu poderia colocar lá na minha tabela, cliente número 22 seria a dona Josefina, tá? E aí a dona Josefina, ela possui 2 dependentes, que seria a Karina e o Roberto, por exemplo. Como é que eu colocaria aqui na minha tabela? Eu ia colocar o ID do dependente, ia colocar o nome, Roberto, o parentesco seria filho, e o ID cliente seria o quê?
Qual que é o ID da dona Josefina que eu falei para vocês? Vocês não lembram? Eu acabei de falar. 22, né? Então, 22. Falei que o ID da dona Josefina seria 22. Então, eu poderia colocar aqui, né, o número 22 para a dona Josefina, né, na hora de inserir o valor. Tá ok, pessoal? Então, eu colocaria o ID do Roberto, o nome seria Roberto, parentesco filho, e o ID 22. Depois eu ia colocar lá para a Karina. Então, você colocaria a identificação da Karina, o nome é Karina, o parentesco é filho, e o ID do cliente, quer dizer, quem que é a mãe dela, né, é a Josefina. Então, é 22. Então, observe que eu consigo manter o relacionamento. Se eu pegar 22 nessa tabela e fazer um select comparando esse 22 aqui, usando lá inner join, ele vai fazer a comparação 22 do ID cliente na tabela dependente e vai pegar o ID cliente na tabela cliente e vai verificar e vai encontrar. Vamos até fazer, não vai dar tempo hoje, né? Mas na próxima aula talvez a gente faça isso, criar essa tabela sem a constraint. E você vai ver que a gente consegue encontrar esses valores, certo? Você consegue estabelecer esse relacionamento, porque você vai estar buscando um relacionamento que já existe. Só que aí eu poderia estar... Quais os problemas que a gente poderia ter? Eu posso apagar a dona Josefina a qualquer momento, porque não existe nenhuma regra que estabelece vínculo dela com o dependente. O único vínculo que existe é o número, certo? Então, o número 22, que é o ID dela, vai estar aqui na tabela dependente, na chave que não foi definido formalmente como chave estrangeira, mas no nosso modelo conceitual, você sabe que esse campo aqui se refere, né, vou colocar aqui, refere-se à chave estrangeira. Então, você vai ter isso aqui na sua mente quando você for colocar os valores. Então, eu consigo manter esse relacionamento, mas eu não consigo fazer mais nada, né? Manter a integridade do banco, a partir disso, eu não consigo. Eu vou poder apagar a dona Josefina e o Roberto e a Karina ficariam sem vínculo, perdidos na tabela. Isso aí pode ser um problema sério. Imagina você apagando clientes que... vamos supor que você poderia colocar dependentes ali para que essas pessoas também pudessem fazer compras na loja. De repente, você tem uma conta na loja e no mercadinho, um mercadinho do bairro, por exemplo, né, você paga mensalmente. Então, você tem lá a dona Josefina, tem os filhos que ela manda de vez em quando lá fazer compra e ela cadastrou os filhos. Né? E, de repente, ela fecha a conta dela, mas o nome dos filhos continuam lá. Né? Então, isso poderia gerar um problema sério na configuração. Os filhos poderiam ficar órfãos nesse caso, né? Perder aí o cliente. Deu para entender um pouquinho? Ou ficou muito confuso? Deu para pegar, professor. Nós vamos fazer isso na próxima aula. Nós vamos criar essa tabela aí sem essa constraint de foreign key e você vai ver que aí muda bastante coisa, né? Então, aqui, por exemplo, eu não estou conseguindo apagar a tabela cliente. Se não existir essa constraint foreign key, você vai ver que eu vou poder apagar a tabela cliente toda. E a minha tabela dependente todinha vai ficar ali existindo, mas sem que haja mais, totalmente, todos os dependentes vão ficar órfãos. Né? E isso aí também causaria um problema muito sério, até para eu recuperar a informação. Né? Bom, aqui eu tenho um pedido, a gente vai continuar depois desse sisteminha aqui, um pedido que foi feito pelo dependente Roberto. Mas, espera aí, mas quem que é o cliente? Né? Porque, normalmente, os pedidos se referem com a tabela cliente. Certo? Então, vamos lá, olha. Vamos tentar inserir, vamos lá, colocar aqui agora, insert, está quase acabando a aula, insert intro.
cliente values. Vamos colocar aqui a gente tem o valor serial que a gente pode colocar, a gente não colocou ainda, né? Ele vai colocando os valores automáticos. Mas agora aqui, como a gente está fazendo testes, não tem problema a gente estar colocando. E são poucos valores, né? A resposta aqui, vamos colocar aqui embaixo, né? Se eu tentar apagar a tabela cliente, qual será a resposta do sistema? O sistema não permitirá, pois irá identificar. Isso é pergunta de prova, hein? Vocês sabem que talvez nós vamos voltar em modo presencial. Então, fiquem atentos. Provavelmente aí o coordenador vai falar sobre isso. Não temos ainda perspectiva, mas já está sendo discutida a questão da volta presencial. O sistema não permitirá excluir, pois irá identificar a dependência referente à tabela dependente. Aqui não dá certo. Então, vamos lá inserir a tabela mãe cliente. Então, nome vai ser, vamos colocar Josefina. Josefina. É só, né? Só isso. Vamos colocar outro cliente aqui. Insert cliente values 2 senhor Carlos. Podem inserir esses dois valores. Foram inseridos com sucesso. Não sei se deu tempo para você pegar a resposta aqui. Uma pergunta de prova. Se a gente tiver prova depois presencial, né? Todos esses conceitos aqui são boas perguntas para a prova, tá? Inserir valores na tabela filha dependente. Então, insert dependente values. E vamos colocar lá, então, a gente falou que a Josefina era 22, né? Agora ficou 1, mas tudo bem. Então, vamos colocar código 1 para a Karina. Qual que é a sequência lá? Parentesco. Vamos colocar filho. E ela é filha da dona Josefina. Vamos tentar inserir. Carry successfully. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Quem é a mãe da Karina? Como que você escreveria esse select, pessoal? Tá melhor aí a fonte? Não sei se eu estou indo muito rápido. Tá bom. Então tá. Vamos lá. Como que você escreveria o select aí para saber quem é a mãe da Karina? O que eu estou procurando saber? Eu vou ter que fazer um select entre duas tabelas, né? A informação que eu quero está em qual tabela? Na tabela mãe. Tabela mãe. Então, cliente.nome mãe da Karina. E aí, o que mais que a gente coloca, então? From
Vamos tentar, pessoal, que está presente. Eu vou deixar você pensando nisso aí, tentando terminar, certo? Enquanto isso, eu vou fazendo chamada. Deixa eu vir aqui. Alisson está presente. Eu vou falando, você vai dizendo se está presente. Se não responder, fica com falta, tá ok? Alisson. Está com falta. Ana Beatriz. Falta. Ana Laura. Falta. Se alguém responder aí no chat, me avisa. Ana Lívia está presente, né? Presente. O Bruno está presente, né, Bruno? Sim, professor, ele falou no chat aqui. Beleza, eu tinha visto ele lá. Carla de Souza. Sem resposta. Daniele. Sem resposta. Edmilson. Professor, a Carla falou no chat, ela está presente. E o Edmilson também. Tá. Eduarda. Presente. Eduardo Antunes. Não tive resposta. Ellen Maiver. Presente. Eric. Sem resposta. Flávia Alessandra. Presente. Ah, professor, o Eric disse que está presente, sim. Ah, então tá bom. Gustavo Simonato. E Gustavo não respondeu. João Pedro. Não respondeu. Júlia Moreto. Presente. Ótimo. Agora vamos para outra turma. Júlia Poiati. Sem resposta. Ela respondeu no Ela chat. respondeu no chat. Tá bom. Júlia Soares. Sem resposta. Caliane. Sem resposta. Camille. Camille está presente. Camille Fernanda. Sem resposta. Cássio. O Cássio teve que sair. A Larissa. Sem resposta. Luana. Sem resposta. O Lucas está aí. O Luigi. Sem resposta, o Luigi. E o Marco Aurélio. Presente. Beleza. Então, tá bom. Vocês terminaram aqui? Ô, professor, a Maria Fernanda, ela tinha falado com o senhor que ela estava tendo problema com a internet. Ah, é Ela pediu para te verdade. lembrar. É verdade. Ah, eu acho que eu não terminei a chamada ainda, né? Luigi, Marco Aurélio, Maria Eduarda. Maria Eduarda está aí? Ela respondeu no chat. A Gama está. A Maria Eduarda Spatini. Não respondeu. A Maria Fernanda, ela teve que sair por problemas de internet. O Matheus Delfino. Não respondeu. Michele. Não respondeu. Rafaela. Rafaela também. Pessoal, deixa eu ver aqui.
O João me avisou também, né? Que estava com problema na internet. E depois eu vou deixar avisado lá como é que vai ser quem faltou. Samuel tá aí, né? Parece que eu vi. Certo, Samuel? Professor, eu acho que o Samuel não tá, não. Não, não tá, não. E a Thaís? Thaís também não está. Beleza, terminamos. Então, para a gente tá passando um pouquinho do horário, pessoal, mas vamos terminar aqui. Como que ficaria essa resposta? Vocês terminaram aí? Eu coloquei assim, from cliente, where ID cliente for igual a 1. Ah, mas a gente não sabe qual que é o ID, né? Então, ó, inner join, dependente, on cliente.id cliente igual a eu vou passar isso aqui na linha de baixo. On cliente.id cliente igual a dependente.id cliente. É que a gente não sabe quem é o Lucas. A gente não sabe, a gente quer saber a mãe da Karina. A única informação que a gente tem é que a filha chama Karina. Então, o seria assim, ó, dependente, ponto nome, igual Karina. Vamos ver se tem algum erro aqui nesse comando. Ah lá, e mostrou. Tá vendo? Então, essa é outra coisa. Você olhando aí no seu arquivo, você sabe, né? Você está sabendo que você está olhando lá, Dona Josefina é o número 1, então eu coloco você sabe que a Karina é filha dela, mas agora imagina se você tivesse aí 1.500 usuários, 1.500 clientes mais 2.300 dependentes, né? Ficaria difícil você guardar isso tudo na memória. Né? Então, eu vou pelo nome. Né? A única informação que eu tenho, então, é que a filha se chama Karina e eu quero saber o nome da mãe. Então, o sistema vai me retornar o nome da mãe, cuja filha se chama Karina. Tá? Para ficar mais preciso ainda, o sistema teria que ter nome, né? E outras informações, CPF também, até do filho, né, pessoal? Mas aqui a gente está fazendo de modo mais básico. Tá ok? Agora, uma outra coisa. Eu conseguiria inserir um filho? Pergunta. Para terminar mesmo. Consigo inserir um filho sem pai? Então, vamos tentar inserir aqui. Insert into dependente. Values. Então, vai ser o terceiro. Vai ser o... Vou colocar Bruno. Ele é filho. E aí eu vou tentar colocar de uma mãe que não existe. Vamos colocar aqui 22, que a gente tinha falado, Dona Josefina. Você acha que ele vai permitir ou não? Sem executar aí, pessoal, o que vocês acham que o sistema vai dizer? Talvez vai dizer que a foreign key não... que o valor da foreign key não existe na tabela cliente. Isso, exatamente, né? Ele vai dizer, opa, 22 não existe na cliente. Como que eu vou manter uma associação do filho sem que haja um pai ou mãe, né? Então, se eu tentar executar, olha lá, ele está dizendo que ele viola a constraint foreign key. Tá? Então, aqui, outra vez, uma coisa importante. Se nós não tivéssemos a constraint foreign key, eu conseguiria se inserir, porque não existiria esse tipo de relacionamento estabelecido. Ele ia simplesmente colocar, porque ele assume 22 como sendo um valor inteiro.
e não enxerga, ele não enxerga sozinho, sem que você diga que existe uma certa regra, ele vai colocar, tá certo? Então, vamos dar a resposta aqui, para a gente terminar. Então, a resposta é não, pois não será encontrado o grau, o parente, né? Vou colocar aqui a mãe, o pai. Certo? Então, terminamos aqui a nossa aula. Eu vou interromper a gravação.